Olá, minha gente querida, com a participação do nosso deputado Gerson Berger, estamos novamente com vocês e sem a participação do jornalista Pedro do Couto, que está em férias, mas acredito que no próximo programa já estará presente. Mas, Gerson, nós vamos falar do assunto do momento, que é eleições. No próximo dia 31, estaremos elegendo aquele ou aquela que comandará o destino do nosso país. O que se espera do eleitor é responsabilidade, avaliação das posições dos dois candidatos, seu passado e sua experiência administrativa. É muito importante este segundo turno, muito importante para a democracia principalmente. É como se boa parte do eleitorado dissesse: olha, nós aprovamos o governo que está aí, mas precisamos de mais um tempinho para avaliar os candidatos. Democraticamente, como eu disse, foi muito positivo. Os dois candidatos partem do zero, como se fosse uma nova eleição, sem privilégios de tempo, os dois têm a mesma oportunidade. Já houve o primeiro debate, promovido pela TV Bandeirantes. Observamos que a candidata Dilma Rousseff mudou sua estratégia e adotou um novo posicionamento. Partiu para o ataque à serra. Um duelo direto sobre aborto, privatização, segurança, entre outros assuntos. Os dois se acusaram mutuamente de mentirosos. Isto aqui é lamentável. Na minha avaliação, Gerson, Dilma passou para o eleitor extremo nervosismo e pouca segurança em seus ataques, enquanto José Serra deveria ter sido muito mais enfático e direto na construção de suas posições e até mesmo defesas. Qual é a sua avaliação em relação ao debate entre os dois candidatos promovidos pela Band? Tereza, esses debates são muito importantes. O eleitor passa a conhecer o candidato e não tenha dúvida, ele quer acima de tudo a verdade. Não quer que ele fique apenas na defensiva, quer que assuma as suas posições com firmeza. No caso das privatizações, por exemplo, a defesa do candidato tem que ser fundamentada e exemplificada naquilo que ele considera como resultado positivo no interesse da nação. Assumir sem medo as suas decisões e dizer que faria tudo de novo. O que tem isso? A verdade. Se estiver errado, não justificar seu erro, mas assumi-lo. Dizer que hoje, diante de uma nova realidade, analisaria as circunstâncias do momento. Na questão do aborto, deixaria muito claro que sempre foi contra e não entrar em detalhes de posições e justificativas que confundem a cabeça do eleitor, ficando dúvidas na opinião pública. O mesmo ocorre em relação à candidata que defende a descriminalização do aborto e agora, por conveniência política, se desconta. Primeiro tem que assumir a sua posição lá atrás, quando se manifestou favorável, dizer o que a levou a tomar aquela posição. O mesmo ocorre em relação ao presente. Tem que explicar por que voltou atrás e agora é contra. Assumir claramente as suas posições e não o que lhe convém no momento, pois cria dúvida no eleitor, que está ressabiado e bastante decepcionado com os políticos. É evidente que quem parte para o ataque direto e o adversário revida suavemente, ele leva desvantagem, ficando na defensiva. Por isso que a verdade tem que estar acima de tudo. É isso que se exige. Estão enganados aqueles que acham que o assunto aborto decidirá a eleição. Parte dos eleitores está mais interessado naquilo que o atinge e beneficia diretamente,
como, por exemplo, o aumento do salário, a questão dos aposentados, que hoje representa uma boa fatia do eleitorado. Estes são exemplos de temas que mexem com a vida do cidadão, que está pouco interessado em programas de governo que trarão resultados positivos para a nação como um todo. O mais grave são os partidos aliados, muitas vezes contrários à condução política na área de educação, saúde e segurança, pois têm comprometimento com o governo, usufruem de ministérios, secretarias, diretorias com verbas astronômicas que não prestam contas à opinião pública. Isto os leva a ficarem calados e submissos à situação. Essa questão também tem que ser apontada pela oposição com firmeza, sem delicadeza, doa quem doer. O povo quer o contraditório autêntico e não o fabricado por conveniência. Quanto à política externa do governo, com a qual não concordamos, pois não protege os direitos humanos de muitos países, deixamos para uma análise posterior. Pois é, Gerson, há muito a comentar sobre esse assunto, mas vamos passar por uma outra questão que é, sem dúvida alguma, é que mais aflige a população do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança. Temos dito aqui no programa e repetimos que o nosso Estado tem um excelente secretário de segurança, pessoa competente, séria e digna. No entanto, foram décadas de abandono e falta de planejamento para uma questão tão essencial à vida do cidadão carioca. Há muito trabalho pela frente e nos últimos dias, além dos arrastões, ficamos mais uma vez estarrecidos com o despreparo da nossa polícia. O caso do juiz Marcelo Alexandrino, que ao tentar fugir de uma blitz que imaginou fosse falsa de bandidos, pois os policiais não estavam identificados, acabou sendo baleado, ele, seu filho de 11 anos e também sua enteada de 8. Os dois policiais, autores dos disparos, se justificaram dizendo que havia falta de treinamento à polícia. Ora, isto todos nós sabemos, mas como bem colocou o juiz e vítima, a questão não é apenas de treinamento, é também e principalmente de conduta. Não se atira em alguém pelas costas. E isto assistimos a todo momento. A polícia atirando indiscriminadamente, fazendo vítimas. Nas favelas, justificam que as balas partiram de armas de bandidos. Mas no caso do juiz e seus filhos, não tem justificativa. Falta preparo e qualificação à nossa polícia, que inclui controle emocional e respeito à vida do cidadão. Não bastasse o grau de corrupção que atinge a instituição, que deveria ser exemplo e merecer o respeito de todos nós, e não despertar insegurança e medo na população toda vez que é abordada por um policial. A sociedade vai muito mal quando perde a confiança na sua polícia e na sua justiça. Ainda agora, ficamos todos chocados ao abrir os jornais e lermos a declaração do ministro Gilson Dipp do Tribunal Superior de Justiça, que ao deixar a corregedoria deste órgão, diz que juízes, como ocorre com profissionais de outras áreas, cometem desvio por causa da sensação de impunidade. Com muita tristeza, vemos nas declarações do ministro Dipp a confirmação de uma triste realidade, já comentada aqui no nosso programa, não é, Gerson? Pois é, Tereza. A declaração do ministro Dipp é extremamente chocante. Em nenhum setor da sociedade podem acontecer desvios. Na justiça, então, jamais. Ele diz que se surpreendeu com o grau de corrupção que descobriu no judiciário.
no período em que esteve à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, entre setembro de 2008 e setembro de 2010. Durante sua gestão, seu colega também do STJ, ministro Paulo Medina, acusado de venda de decisões judiciais, foi condenado a ser aposentado com um astronômico salário. Que fantástica punição! Uma vergonha! O ministro afirma ainda que, apesar da sua luta, a corrupção está aumentando na justiça, mesmo tendo afastado um sem número de juízes por corrupção. Chama a atenção que as declarações do ministro Gilson Dipp são muito preocupantes, pois se a justiça continua neste regime de corrupção, a República cai e acabou-se a nação. Numa sessão realizada por mim na Assembleia Legislativa, em que homenageamos o Poder Judiciário, de público afirmei, na presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça e inúmeros ministros, desembargadores e juízes: senhores juristas, com as suas sentenças justas, em que respeitamos e temos que respeitar as suas decisões, em vossas mãos está a justiça e o bem do homem pelo homem. Nós, brasileiros, precisamos da democracia e ela não poderá existir sem a presença de vossas mãos. Nós contamos com vocês. Não falhem conosco. Parabéns a todos. Fui aplaudido por todos os magistrados lá presentes. Tenho certeza que compreenderam a minha mensagem, que vai de encontro às declarações do ministro Gilson Dipp. Inesquecível aquele seu chamamento à justiça, Gerson. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. No próximo domingo nós traremos cenas da nossa ida às comunidades em agradecimento à reeleição do nosso deputado Gerson Berger. Essas pessoas, essas queridas comunidades foram muito importantes. Obrigada pela sua participação, Gerson. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!